Sou o professor Leandro Procópio Alves, da Universidade Anhembi Morumbi, docente do programa de pós-graduação em Engenharia Biomédica. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre um tema bastante interessante, que é a termografia. Inicialmente, precisamos definir alguns conceitos para ter um bom entendimento da tecnologia, né? Na sequência, vamos então acompanhar a evolução histórica dessa tecnologia e a gente finaliza a conversa com algumas possíveis aplicações. O primeiro ponto a ser debatido é a energia térmica. Ok, já sabemos que a energia térmica é calor, né? Tudo bem. Mas como e por que esse calor é gerado, né? Se a gente considerar o nosso organismo, a gente sabe que ele é um sistema complexo, né? Que ele trabalha continuamente convertendo energia de diferentes formas, né? O objetivo fundamental dele é a própria manutenção da vida, né? E também nos capacitar a realizar trabalho, né? Então a gente pode classificar essa energia térmica como advindo da energia cinética das moléculas, né? E a energia cinética, ela pode ser influenciada por outras formas de energia, né? Inclusive a própria energia térmica do ambiente, por exemplo, né? Então, se a gente considerar um corpo genérico qualquer, se ele estiver em um ambiente cuja temperatura está muito alta, a agitação molecular daquele corpo tende a aumentar, né, elevando a energia térmica daquele corpo. Da mesma forma, se a temperatura do ambiente estiver muito baixa, a agitação molecular daquele corpo tende a diminuir, né, diminuindo também a produção de energia térmica, né. É claro que se a gente for extrapolar isso para o nosso organismo, a gente sabe que não é exatamente isso que acontece, né? Porque o nosso organismo ele reage a esses estímulos externos de forma a manter uma temperatura interna estável, né? Então existe um processo de regulação. Posto isso, vamos tentar entender ou acompanhar como era a percepção dessa energia térmica historicamente, né? Então, a partir de quando, por exemplo, começou-se a buscar entendimento sobre essa energia térmica num organismo? Os primeiros relatos datam de lá de 1500 anos antes de Cristo, né? Muito tempo. E esses relatos eles estão registrados em textos bíblicos, né? Então, essa foi a primeira documentação sobre a percepção de energia térmica na história. Interessante que naquela época a energia térmica de um organismo ela era tratada, obviamente quando houvesse uma manifestação, né, um aumento dessa energia térmica, era tratada como uma doença, né? Na época eles chamavam de febre, então a febre fazia parte de um rol de doenças, né, lá para o ano de 1500 anos antes de Cristo. Na Grécia Antiga, vários filósofos médicos como Platão, Aristóteles, Hipócrates e Galeno exploraram a relação do calor e a vida, né? Com alguns experimentos, né? Empiricamente, tentando entender melhor como se processava isso. Inclusive, Hipócrates desenvolveu um experimento, né? Uma técnica que é bastante interessante para a época, principalmente, né? Tanto tempo atrás, onde ele buscava entender em qual a região do corpo que a temperatura estava alterada, né? Então, o que ele fez, né? Provavelmente na época já se usava o dorso da mão, né, para fazer essa constatação de temperatura, né? Vamos brincar que é o estrumâmetro, né? O estrumâmetro. Quem provavelmente tem filho aí já usou esse instrumento muito, né? Você vai lá e coloca o dorso da mão na testa da criança, ou coisa do tipo, para constatar se a temperatura está muito diferente do seu corpo, né? Provavelmente já faziam isso lá na Grécia Antiga também. Só que a sacada do Hipócrates, que foi genial, ele recobriu o corpo do paciente ali, que ele queria analisar, com argila, né? Uma argila fresca ali, né? Úmida. E a sacada foi a seguinte: se no corpo tivesse uma região mais aquecida do que no restante, secaria a argila de maneira mais rápida naquela região, né? Então, já naquela época, lá na Grécia Antiga, Hipócrates já conseguia produzir
um mapa do organismo indicando a região, né? Ele conseguiria ter um perímetro da região ali onde a temperatura estava mais elevada, né? Então a gente já pode falar que isso já seria um dos primeiros termogramas, né, rudimentares da história, né? Isso lá na Grécia Antiga. A partir daí, a necessidade de quantificar essa energia motivou diversos estudiosos, né, a desenvolver técnicas diferentes para essa quantificação. Inclusive, Galileu, né, ele participou dessa evolução, dessa busca de quantificação, desenvolvendo um instrumento também muito interessante, simples, mas muito interessante para a medição da variação de temperatura. Qual foi a sacada do Galileu? Ele, utilizando um tubo de vidro vazio, né, com ar dentro, ele colocava esse tubo de vidro de ponta cabeça dentro de um reservatório com um fluido. E esse segundo reservatório ele era aberto para a atmosfera. Então, qual era a sacada do Galileu? Ele pegou a ideia lá da energia cinética, né? Falou, bom, se o ambiente estiver aquecido, o corpo vai aquecer. Se o corpo aquece, a agitação das moléculas será maior. Se a agitação das moléculas é maior, o gás se expande. Essa é a sacada. O segundo ponto é que com o segundo reservatório aberto para o ambiente, se a pressão, com a pressão do ambiente agindo sobre esse fluido, né, se a energia cinética lá no gás ela é pequena, a pressão do ambiente vai fazer com que o fluido entre pelo cilindro, pelo frasco de vidro que está de ponta cabeça. Agora, se a energia cinética nesse tubo de vidro de ponta cabeça for maior, né, do que antes, ela vai aumentar o volume e vai expulsar aquele fluido de dentro do tubo. Então ele fez o seguinte, colocou uma marca, uma referência nesse tubo de vidro que estava de ponta cabeça, e ali ele conseguia saber se a temperatura estava mais alta ou mais baixa do que aquela referência que ele produziu. Então já era um primeiro instrumento para você conseguir quantificar a temperatura. É claro que ainda bem rudimentar, ele sabia se estava mais ou menos do que uma referência que ele estabeleceu, né? Mas já é um pontapé muito legal. A partir daí, buscou-se o desenvolvimento de escalas de temperatura, né, graduadas, para eu saber exatamente um valor, né, da temperatura em diferentes momentos, não só uma referência, né? Então, iniciativas como, por exemplo, do Fahrenheit, do Celsius, Kelvin, foram muito importantes no desenvolvimento dessa escala, né, da graduação da temperatura, né? Cada um deles teve uma percepção diferente, como por exemplo o Fahrenheit, ele estabeleceu que o mínimo da escala dele seria a fusão da água, né? Estendeu essa escala até a temperatura de um homem saudável, a ideia dele na época. Celsius já falou, não, peraí, a gente precisa colocar um zero em algum lugar na escala para facilitar cálculo. Então ele falou, bom, vamos colocar o zero da escala Celsius no ponto de ebulição da água. E vamos colocar o 100 no ponto de fusão da água. Aí eu teria 100 partes iguais de temperatura, né? Então ele dividiu isso em graus. Estranho, né? Espera aí, o zero não é na ebulição da água. Pois é, mas Celsius criou assim. Essa escala foi invertida posteriormente por Linnaeus, que colocou o zero da escala na fusão da água e 100 na ebulição da água, né? Daí sim a escala que nós temos hoje. Então ela foi só invertida do que o Celsius definiu. E por fim Kelvin, né? que falou, bom, essa referência da água não é boa, né? Então a gente precisa ter um zero absoluto, né? Que inevitavelmente vai ser o zero para todo mundo. Então ele considerou que o zero era aquele ponto onde a gente tem ou não tem vida, né? Então o zero absoluto é onde começa a ter
a ter vida. E aí estendeu também em graus tranquilamente. É importante notar que Kelvin é a unidade aceita pelo Sistema Internacional de Unidades, né? Então, é uma unidade que a gente vai trabalhar muito, inclusive na termografia, embora ela aponte graus Celsius, existem muitas características que são dadas em Kelvin. Aí, com essas escalas definidas, né, começaram a surgir muitos outros trabalhos interessantes com a medição de temperatura. Culminando, por exemplo, em 1851, veja que a gente começou a falar de 1500 a.C., a gente já está em 1851, né? Então, ontem já, né? Em 1851, um pesquisador chamado Carl Wunderlich, ele, nessa época, alterou o conceito de febre como uma doença. Veja que lá de 1500 a.C. até 1851, a febre ainda era tratada como doença, né? Então, nesse momento, Carl alterou o conceito de febre como doença para febre como sendo um sintoma, né? Que é o que até hoje a gente reconhece como sendo, né? Mas não só isso, outros pontos interessantes, né, dessa época de 1851, na verdade, o Carl ele publicou um tratado que abordou diversas posições importantes sobre essa energia térmica, inclusive defendendo a importância de se ter um mapa térmico do organismo, para a gente conseguir entender como que é a distribuição da temperatura nesse organismo e as possíveis variações de temperatura que acontecem, né, nesse organismo. Então, em 1851, ele já corroborou o que Hipócrates já tentava fazer lá atrás com a argila, né, que é o mapa térmico, mas agora graduado, né, com informações quantitativas importantes, né. Então, bom, a gente falou bastante sobre o calor, né, que é interessante, mas onde entra o infravermelho, né? Não é termografia no infravermelho, né? Então vamos lá. É importante pontuar que nessa época, né, o infravermelho não era conhecido, né? O infravermelho passou a ser conhecido lá em 1800. Na verdade, foi descoberto em 1800 por um pesquisador chamado William Herschel durante um experimento. Qual que foi o experimento de Herschel? Ele admitiu um feixe de luz solar dentro do laboratório e decompôs esse feixe de luz solar utilizando um prisma. Então, o prisma tem essa capacidade de projetar em ângulos diferentes cores diferentes do espectro, né? Então, você consegue separar as cores, tal como acontece com o arco-íris, né? Que a gente olha lá e enxerga aquele espectro de cores diferentes. Mas o objetivo de Herschel era de medir a temperatura de cada uma daquelas cores. Então, o que ele fez? Ele pegou um termômetro, colocou o termômetro lá no violeta, mediu a temperatura do violeta, colocou no azul, mediu a temperatura do azul, colocou no verde, no amarelo, no laranja, no vermelho, mediu a temperatura de cada uma dessas cores. Finalizou no vermelho, ele depositou o termômetro numa região escura, depois do vermelho, e foi fazer suas anotações, né? Só que aí ele percebeu que a temperatura no termômetro subiu frente ao que ele já havia medido no vermelho. Ele falou, peraí, tem alguma coisa aí. Aí ele movimentou o termômetro para uma outra região e viu que a temperatura diminuiu. Voltou ali para aquela região depois do vermelho e a temperatura aumentou. Ele falou, então existe uma outra forma de energia que eu não enxergo, que está aqui próximo do vermelho, que tem temperatura maior do que o vermelho. Então, na época, ele chamou essa região de calor negro, né? Então, esse foi o primeiro nome, essa energia, né? Calor negro. Aí começaram muitos estudos sobre essa forma de energia, inclusive o próprio Herschel descobriu que ela segue os mesmos princípios ópticos daquelas outras, das cores, né? Então, ela pode ser absorvida, pode ser refletida, assim como as outras cores. E mais tarde, então, o termo passou de calor negro a ser tratado como infravermelho, né? Depois do vermelho, que é como a gente entende até hoje, né? Eu imagino que vocês compreendam bem, né, o espectro eletromagnético, né? Porque veja que eu tenho falado das cores, né, decomposição espectral e tal. Mas apenas para reforçar, né, nós enxergamos
só uma pequena fração das energias que compõem o espectro eletromagnético, né? Essa região que a gente enxerga é chamada de região visível do espectro eletromagnético. Para você ter uma ideia, essa região visível ela vai de 400 até 700 nanômetros, né? Então, de 400 a 700. O infravermelho, lá que foi descoberto por Herschel, lá, ele vai de 700 nanômetros até alguns milímetros, né? Você deve estar perguntando, metros? Essas ondas eletromagnéticas a gente mede em metros, comprimento, né? Por isso que a gente fala comprimento de onda. Imagina que você pegue aí uma régua, uma trena, né? Uma fita métrica, e vá lá na onda e meça o tamanho de um período da onda, né? Então, o período de uma onda, por exemplo, do violeta, vai ser de 400 nanômetros, né? 400 vezes 10 a menos 9 do metro. E o final do espectro infravermelho vai ser de 1 ou 2 milímetros, né? Você consegue medir, inclusive, na sua régua, e tem lá a graduação de milímetros, né? Então, é assim que a gente mede o comprimento e diferencia as ondas, né? Pelo comprimento dela, ok? Essa região do infravermelho, lá que foi descoberto por Herschel, lá nos anos 1800, ela pode ser subdividida, né? Aí, claro, existem diferentes subdivisões desse infravermelho, né? Por exemplo, o ISO separa o infravermelho em 3 regiões, né? Então, a gente chama de infravermelho próximo, infravermelho médio e infravermelho distante ou infravermelho longo, né? Existem outras divisões que classificam em mais, de 5 divisões, não tem problema. Vamos ficar nessa divisão de 3. A termografia, né, as nossas câmeras, elas estão no infravermelho médio, né? Por que no infravermelho médio? Porque a energia térmica gerada pelo organismo, ela é emitida nessa faixa do infravermelho médio. Então, já é uma outra informação importante aí. Quando falamos que um corpo ele está emitindo calor, mais precisamente, ele estaria emitindo radiação infravermelha, né? Então, veja que aquela conversa de energia térmica, a gente chega num ponto agora que reconhece que aquela energia térmica gerada, ela produz uma emissão de radiação infravermelho, né? Uma energia infravermelho. E aí que entra um outro conceito importante para a gente tratar, que é o conceito de corpo negro, né? Bom, o que vem a ser corpo negro? Nós chamamos de corpo negro um corpo que absorve completamente toda a radiação eletromagnética que incide sobre ele, né? Então ele vou chamar assim, ele é um absorvedor perfeito. Consequentemente, ele é o irradiador mais efetivo de radiação térmica. Então ele é o que melhor irradia a radiação térmica dentre todos os corpos que a gente conhece. Então assim surgiu um parâmetro que a gente usa muito na termografia que é chamado de emissividade, né? E a emissividade ela varia entre 0 e 1, né? Sendo 1, né, o valor máximo, justamente o valor de emissividade do corpo negro. Se define a emissividade como sendo a eficiência de uma superfície em ser emissor de calor, tá? Essa é a definição de emissividade. Para você ter uma ideia, a emissividade do corpo humano ela é de 0,98, né? Então, o corpo humano ele é muito próximo de um corpo negro, ou seja, é um emissor quase que perfeito de radiação infravermelha. Para fazer um paralelo, os metais polidos eles se aproximam de zero, então 0,00 alguma coisa, né? Então esse é o panorama. Posto isso, então agora a gente consegue relembrar, né, como que se deu então a evolução histórica da tecnologia. O primeiro sensor para eletrônico, né, para radiação infravermelha, ele surgiu motivado, né, eu acho
o ser humano ele precisa evoluir muito, né? Então acho que até é uma reflexão que a gente precisa ter. Mas o primeiro investimento para desenvolvimento dessa tecnologia, ele veio com a indústria da guerra, né? Então a expectativa era transformar essa tecnologia de transdução de energia térmica em uma outra forma de energia, né, que você consiga mensurar, com o objetivo de você identificar a presença de, por exemplo, de um inimigo num campo de batalha, né, coisas do tipo. Então, em 1929, teve o primeiro desenvolvimento, que era um sistema que conseguia rastrear aviões inimigos. Na Segunda Guerra Mundial surgiram outros desenvolvimentos, né? O primeiro deles era chamado de sniper scopes, né? Imagina uma luneta, né? Essas que se coloca sobre um rifle para conseguir enxergar a distância, só que essa luneta tem a capacidade de enxergar energia térmica, né? Ou seja, enxergar infravermelho. Então essa tecnologia facilitaria muito, por exemplo, num campo de batalha à noite, né? Para você conseguir enxergar o inimigo. É claro que essa tecnologia, para a época, né, ela acabou não sendo viável para aplicação em campo de batalha, mas outros desenvolvimentos surgiram, inclusive uma variação mais robusta do sistema foi desenvolvida, mas acabou ficando muito grande por conta de precisar de refrigeração a nitrogênio líquido, inviabilizava carregar isso em campo de batalha, então também não foi usado. Mas aí que a gente, né, os civis, tiveram o ganho, né, porque essa tecnologia, quando ela não é usada na guerra, não faz sentido lá, acaba vindo para a aplicação civil, e esse desenvolvimento então foi para os hospitais, né? Então, essa tecnologia ela acabou viabilizando diagnósticos utilizando a termografia. Esse equipamento chamava PyroScan e ele foi utilizado para fazer o primeiro diagnóstico de câncer de mama com termografia. Lá nos anos de 1959 até 1961 ele foi utilizado nos hospitais. Curiosamente, câncer de mama foi o primeiro diagnóstico, né? Mas isso não era tão impossível de acontecer, porque diagnósticos de câncer de mama utilizando temperatura já eram realizados, mesmo utilizando termômetros mais rudimentares, né? Já havia o consenso de que a temperatura na mama aumentava com o desenvolvimento de um tumor, né? Para você ter uma ideia, mesmo com a evolução desse PyroScan, um único registro termográfico levava entre 2 a 5 minutos para ser concluído, né? É muito tempo para um registro. Imagina hoje, a gente tira fotografias pelo celular, aí a fotografia é instantânea, né? Agora você ficar de 2 a 5 minutos imóvel esperando o registro termográfico era muito tempo, né? Isso lá em 1959, 61, né? Nos anos 70, houveram avanços nessa tecnologia significativos, de novo, motivação militar, né? E nos anos 70 foi desenvolvido o primeiro sistema detector que se tornou a base para o imageamento em tempo real, imageamento térmico em tempo real. Esse sistema se chamava Forward Looking Infrared. Aí surgiu a sigla FLIR, né? Talvez vocês já tenham ouvido falar em algum momento, né? Então surgiu daí desse sistema, Forward Looking Infrared. Essa tecnologia ela permitia se acompanhar a movimentação de tropas inimigas, mesmo na ausência de luz natural. Isso era possível, porque lembra que a gente comentou que o infravermelho, né, a energia térmica gerada pelo corpo, ela é traduzida em emissão de infravermelho. E o infravermelho, como Herschel descobriu lá, ele é como se fosse uma luz, né, que a gente enxerga, né? Então, com essas câmeras, era possível enxergar cada um daqueles elementos das tropas inimigas
como se fosse uma lâmpada. Imagina uma lâmpada de 100 watts acesa numa completa escuridão. Você enxergaria ela a quilômetros de distância, né? Então essa foi a sacada do sistema FLIR, né? E era um grande diferencial na guerra, né? E o sistema não parou de evoluir, né? Então a tecnologia não parou de evoluir. Ainda nos anos 70, né, 1978, foi desenvolvido um novo transdutor, né, um transdutor que era utilizado para fazer essa conversão de energia infravermelha para energia elétrica, né, para a gente conseguir medir, era chamado de bolômetro, né? Assim como hoje nós temos os CCDs nas câmeras, né, então o bolômetro é utilizado para fazer a conversão dessa energia. Em 1978 surgiu uma evolução, né, que é o microbolômetro. Então, compactava os equipamentos, tinham a maior eficiência, consequentemente as aplicações começaram também a aumentar, né? Em 1982, aí um marco interessante para nós, né, da área da saúde, o FDA, né, o que faz a regulação dos sistemas médicos lá nos Estados Unidos, ele reconheceu a ferramenta termográfica como sendo uma ferramenta útil para diagnóstico de câncer de mama, né, em 1982. Mas o que causou uma explosão, vamos dizer assim, né, de popularidade da tecnologia de infravermelho veio com a indústria cinematográfica. Pois é, por incrível que pareça, né? Em 1987, o sistema termográfico, né, da FLIR, ele foi utilizado por Hollywood, né, em um dos filmes, chamado de Predador, né? Então lá eles precisavam de ter a visão do predador, né, que a visão dele era térmica, né? E então eles faziam as capturas das cenas onde o predador enxergava com a câmera térmica, né? E isso deu um boom muito bom para a popularidade do sistema, isso em 1987. E aí o uso da tecnologia não teve mais limites, né? Então ela já saiu das aplicações militares exclusivas e passou a ter uso civil, se espalhou grandemente. A indústria fez muito bom uso dessa tecnologia. Então a gente pode citar, por exemplo, em 1990, onde ela passou a ser utilizada pelo Corpo de Bombeiro, né, para identificar pontos de ignição, para identificar a presença por exemplo, de corpos, né, de pessoas sob os escombros. Então, um uso muito mais nobre da tecnologia do que era feito na guerra, né? Pelo menos esse é o meu ponto de vista. E o avanço ele se tornou tão grande que, para ter uma ideia, de 2016 para cá, já existem telefones, esse que você está segurando na mão aí, provavelmente assistindo essa palestra ou aí sobre a sua mesa, já existem telefones com a tecnologia de termografia embarcada. Você consegue fazer um termograma a qualquer momento, né? Impressionante. E existem também recursos, né, muito pequenos da própria FLIR, que virou uma companhia, né, que vende essa tecnologia, que você consegue acoplar em qualquer smartphone e transformar ele numa câmera termográfica com muito boa qualidade, né? Então, hoje a gente encontra câmera termográfica em tudo. Como eu falei, no smartphone, a gente encontra isso já em veículos, né? Alguns países já têm veículos que saem de fábrica com essa tecnologia para você conseguir enxergar, por exemplo, a presença de animais na pista, né? Então, o avanço se tornou bem grande na popularidade do sistema. E também a gente consegue fazer um paralelo com o ganho de sensibilidade dos dispositivos, né? Porque lá na época do desenvolvimento do sistema, a sensibilidade dele, né, o quanto que ele consegue perceber a energia infravermelha, é uma sensibilidade muito alta, né? Então, o nível de sensibilidade dele era baixo, né? Então, o valor de sensibilidade era muito alto, ou seja, eu precisaria ter uma mudança muito grande de temperatura para perceber alguma variação. Isso é sensibilidade.
Para ter uma ideia, de 1972 para cá, a gente está numa decrescente de novo, o valor da sensibilidade, né? O quanto de temperatura que eu preciso ter de variação para entender uma variação de temperatura. A gente saiu lá de 750 milikelvin, lá nos anos 70, para 2010 a chegar a valores inferiores a 20 milikelvin. Então são mais de 10 vezes de melhoria na sensibilidade, diminuindo cada vez mais esse degrauzinho de temperatura para entender uma variação de temperatura. Então essa é uma das características muito importantes dos equipamentos de termografia. Então se você tiver, por exemplo, buscando um equipamento para fazer uma pesquisa ou para usar na sua prática clínica, a sensibilidade é fundamental, né? E aí você vai julgar se a sensibilidade que aquele equipamento te apresenta é viável para a sua aplicação, né? É claro que se a gente tivesse um equipamento com a menor sensibilidade possível, seria excelente, né? A gente fala ali de menos de 20 milikelvin. Se eu tivesse com menos de 10 milikelvin, seria ótimo. Só que na medida que esses valores de sensibilidade diminuem, o custo do equipamento aumenta de maneira exponencial, né? Então, a gente sempre tem que achar o custo-benefício. Então, para as medidas de temperatura que eu preciso fazer, aquela sensibilidade me permite identificar uma variação? Por exemplo, se eu quero fazer uma medida de ponto gatilho, né? Então, o ponto gatilho a gente sabe que é um ponto onde a temperatura vai ser mais alta. Então, a gente fala que é um ponto hiperradiante. E a diferença de temperatura no ponto gatilho chega a ser graus Celsius. Então, a minha sensibilidade precisa ser inferior àquela variação de temperatura que eu preciso medir. Precisa ser inferior a graus, né? Mas precisa ser 20 milikelvin? Não. Talvez 100 milikelvin já me dê uma boa medida. 150 milikelvin já me dê uma boa medida. E a gente usa milikelvin nesse ponto. Lembra que eu falei lá no início que a gente usa algumas características em Kelvin e outras em graus Celsius? Porque a gente não pode falar miligraus Celsius. Não existe mili, sabe? Mili de 10 a menos 3. Não pode falar miligraus Celsius. Mas a gente pode falar milikelvin, né? Então o Kelvin ele é muito útil por conta disso. Por ter a utilidade do prefixo no valor da medida. Então é como se eu estivesse falando de 0,02 graus Celsius em 20 milikelvin. Então, entender uma variação de temperatura da ordem de 0,02 graus Celsius é muito sensível. Entender uma variação de temperatura da ordem de 0,1 graus Celsius, né, ou 100 milikelvin, continua sendo muito sensível, né? Então, eu preciso analisar essa característica se ela é útil para a minha aplicação, né? O que eu vou fazer de aplicação? Eu dei o exemplo, por exemplo, do ponto gatilho. Mas se eu for fazer uma análise, por exemplo, do sistema vascular, né? Então eu quero identificar, por exemplo, se há uma redução de temperatura em função de um bloqueio no sistema vascular, né? Então talvez uma sensibilidade maior seja mais interessante para a gente conseguir constatar qual é esse decréscimo de temperatura em função de um bloqueio, por exemplo, numa artéria, né? Por conta de presença de placas de gordura, né? Então, a sensibilidade maior é mais interessante. Então, aí convém analisar qual é a expectativa de aplicação da tecnologia, né? Para entender a variação possível e comparar com os equipamentos disponíveis. Aí você varia o melhor investimento para a sua aplicação, né? Disponível no mercado, a gente tem equipamentos desde esses que eu falei, que são os portáteis, né, que se pluga no próprio smartphone, até equipamentos muito robustos que precisam inclusive de refrigeração líquida, que são mais destinados a laboratórios de pesquisa, né? Então eles ficam fixos. Então outro ponto também a se considerar. Eu preciso portar esse equipamento para fazer minha prática. Digamos que você seja um profissional de educação física. Você precisa avaliar o seu aluno ou o seu atleta em campo, né? Então, um equipamento refrigerado a nitrogênio líquido não vai servir, né? Então, eu precisaria de uma câmera portátil, né, para ir para campo.
Então eu consigo avaliar o meu atleta, por exemplo, durante uma competição, né? Vamos imaginar um atleta de futebol, né? Que ele está constantemente sofrendo impactos, né? Está constantemente exercendo uma força além do que ele normalmente exerceria sobre a musculatura. Então tudo isso vai gerar uma resposta de energia térmica, né, de produção de infravermelho diferente. Então você consegue monitorar aquele atleta de forma a evitar, né, a prever o aparecimento de uma lesão ou antecipar o aparecimento de uma lesão e, por exemplo, tirar esse atleta daquele momento na competição para que você consiga dar um tratamento mais adequado, né? Antes que de fato apareça uma lesão e você precise encostar esse atleta por alguns meses, né? A gente sabe que uma lesão em um atleta de alta performance, ela vai às vezes tirar o atleta de campo por vários meses, inclusive anos, né? E isso é um prejuízo muito grande. Mas não é nada diferente para o seu aluno, por exemplo, né? Imagina que você é um personal trainer e você quer apresentar um treinamento diferenciado para o seu aluno, né? Então esse acompanhamento da evolução do aluno utilizando termografia também é importante. Então até esse ponto a gente conseguiu entender um pouquinho da tecnologia. Eu vou colocar agora alguns pontos que são interessantes para o uso da ferramenta em campo, né? Então um dos pontos que a gente precisa se preocupar é que essa tecnologia ela não emite radiação, né? A câmera não emite radiação. Então esse é um ponto positivo, né? Eu não vou interferir no meu objeto-alvo, assim como, por exemplo, os raios-x fazem, outras emissões de gama que geram um dano no organismo, né? A termografia não. Ela só absorve a energia já emitida pelo organismo. Então, com isso, eu não preciso de contato, né? Eu posso fazer essa medição sem necessidade de contato, que é outro benefício muito grande. Ela é uma medida bidimensional, ou seja, eu consigo produzir um mapa térmico, enfim, lembra da nossa história? Desde de lá dos anos 1500, na Grécia Antiga, né? Passando ali pelos anos 1900, e agora a gente consegue, enfim, ter um mapa térmico com qualidade, né? Então a gente consegue identificar qual é a situação de um organismo saudável e aí, comparativamente, quando ele tem o início do desenvolvimento de alguma doença, por exemplo, você consegue identificar isso de maneira muito precoce, né? Já conhecendo qual é o mapa térmico daquele sujeito. Agora, como ela capta essa emissão de infravermelho do corpo, ela também capta a emissão de infravermelho de tudo que é região. Então a gente precisa tomar um cuidado muito grande na composição do ambiente de medida, né? Onde eu vou registrar essas imagens? Eu vou estar numa sala? Eu vou estar num ginásio? Então, por exemplo, radiação solar. Tem muito infravermelho. Isso pode ser refletido no nosso corpo, por exemplo, pode ser refletido em superfícies e a câmera pode capturar essa informação. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as fontes de emissão de infravermelho que estejam no ambiente daquela medida, porque elas podem contaminar o nosso termograma e prejudicar a medida, né? Então tomar cuidado. É claro que o corpo humano, lembra que eu falei que ele tem uma emissividade de 0,98, que ele se aproxima de um corpo negro perfeito, né? E o corpo negro, ele absorve tudo e emite o máximo de radiação térmica possível. Se ele absorve tudo, ele não reflete, tá? Então a reflexão do corpo humano ela é baixa porque ela não é um corpo negro. Então eu tenho ali 2% de reflexão. E esses 2% pode estar refletindo o infravermelho do ambiente ou de uma outra fonte que seja próxima. Então precisa tomar muito cuidado com isso, né? O outro ponto é com a posição da câmera para com o seu objeto de estudo e a sua posição para com a câmera e o objeto de estudo, né?
Então, por exemplo, se você alinha a câmera perpendicularmente ao objeto de estudo e se posiciona atrás da câmera, tanto a câmera quanto o seu próprio corpo está projetando uma radiação infravermelha no objeto a ser estudado e, consequentemente, captando a reflexão desse infravermelho, né? Então, precisa tomar cuidado com isso também, né? Agora, para evitar essa perpendicularidade, eu posso inclinar um pouco a câmera, né? Então, geralmente, isso é um recurso que é bastante utilizado. Mas você não pode inclinar muito a câmera, né? Então, a gente assume, por exemplo, que inclinar a câmera ali dentro de uns 45 graus é factível, né? Se você começa a inclinar muito, aí você vai ter um efeito de espelho da superfície, mesmo que ela não reflita muito. Mas você vai começar a enxergar uma outra região que não o corpo. Então precisa tomar cuidado com isso também, né? Bom, então vou parando por aqui. Era esse conteúdo que eu gostaria de compartilhar com vocês, para que pelo menos dê um estímulo para que vocês se interessem pela área e passem a pesquisar sobre o assunto, né? Eu fico à disposição para caso tenha alguma curiosidade ou alguma dúvida, né? Podem me consultar. E, enfim, ficando por aqui. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar com vocês nesse momento. Um grande abraço e até uma próxima vez. Até lá.